Você já orou com todo o seu coração, mas pareceu que Deus estava em silêncio? Se você já passou por momentos de profunda angústia, nos quais parecia que Deus não ouvia suas orações, essa história vai tocar seu coração. Imagine-se em um templo sagrado. O ambiente está silencioso enquanto as chamas das lâmpadas tremulam suavemente, lançando sombras nas paredes. No centro, uma mulher está ajoelhada. Sua boca se move, mas nenhum som sai. Suas lágrimas caem sobre o chão frio de pedra. Seu coração carrega anos de frustração, dor e esperança despedaçada. De repente, um homem se aproxima, franzindo a testa. Seu olhar é severo. Eli, em tom acusador, diz: "Mulher, até quando estarás embriagada? Afasta de ti esse vinho." A mulher ergue os olhos, cheio de lágrimas, e responde com voz trêmula: "Ana, meu senhor, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estou derramando minha alma diante do Senhor." O sacerdote encara por um momento, e então, algo em sua expressão muda. Eli, com um tom mais brando, acrescenta: "Vai em paz, o Deus de Israel concedeu a tua petição." Mal sabia ele que essas palavras mudariam a vida daquela mulher para sempre. A história de Ana é uma jornada de fé inabalável em meio à dor. Ela esperou anos por um filho, suportou humilhações e, mesmo assim, não desistiu de clamar a Deus. Seu coração quebrantado e sua oração sincera moveram o céu. Se você já se sentiu sozinho, sem respostas e sem saída, essa história é para você. Porque assim como Ana, você pode estar mais perto da resposta de Deus do que imagina. Antes de continuar, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor e ative o sininho. Toda semana temos novas histórias de biodiversidade que fortalecerão sua fé. Se essa história já mexeu com você, assista também. O profeta Elias ficou sem forças e sozinho no deserto. Mas Deus restaurou suas forças de maneira incrível. Agora vamos mergulhar na jornada de Ana e descobrir como Deus transforma lágrimas em milagres. Ana caminhava pelos corredores da casa de Elcana com o olhar perdido. Todos os anos, eles subiam a Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas para ela, aquela viagem era sempre um lembrete cruel de sua dor. Enquanto preparava os mantimentos para a jornada, ouviu uma risada vinda do outro lado do pátio. Era Penina, a outra esposa de Elcana. Cercada por seus filhos, ela falava alto o suficiente para que Ana ouvisse. "Penina, meus filhos, venham comer. Como é bom ter uma casa cheia de alegria e vida. Nem todos têm essa bênção, não é mesmo?" Ana fechou os olhos, sentindo o golpe daquelas palavras. Não era a primeira vez que Penina zombava dela, e não seria a última. Elcana percebeu seu semblante abatido e se aproximou, tentando consolá-la. Elcana: "Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos?" Ana olhou para ele com ternura. Ela sabia que Elcana a amava, mas ele não compreendia a profundidade de sua dor. Não se tratava apenas do desejo de ser mãe. Em sua cultura, a esterilidade era vista como uma vergonha, um sinal de que Deus havia fechado seu ventre. Era um peso que ela carregava todos os dias. A caminho de Siló, Ana tentava manter a postura firme, mas seu coração estava em pedaços. O templo de Deus era seu único refúgio, o único lugar onde ela poderia derramar sua alma sem ser julgada. Naquela noite, depois que todos haviam comido e bebido, Ana se afastou silenciosamente e foi ao templo. O ambiente era solene, iluminado apenas pelas lâmpadas de óleo. Seu corpo tremia, não de frio, mas de angústia. Ela caiu de joelhos, seu rosto próximo ao chão. Seus lábios se moviam sem emitir som, mas sua alma gritava. Ana, sussurrando em oração: "Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, se me deres um filho, eu o entregarei a ti por todos os dias da sua vida." As lágrimas corriam livremente por seu rosto. Ela estava tão imersa em sua dor que não percebeu a aproximação do sacerdote Eli. O homem a observou por alguns instantes, estranhando a maneira como seus lábios se moviam sem emitir som. Ele franziu a testa e se aproximou. "Eli, até quando estarás embriagada? Afasta de ti esse vinho." Ana ergueu os olhos rapidamente, surpresa.
Seu coração acelerou. Ana, meu senhor, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estou derramando minha alma diante do Senhor. Eli a olhou com mais atenção. Algo na sinceridade de sua voz o fez mudar de postura. Eli, vai em paz. O Deus de Israel conceda a tua petição. Ana respirou fundo. Algo dentro dela mudou naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, uma chama de esperança brilhou em seu coração. No dia seguinte, Ana se despertou diferente. Seu coração, antes esmagado pelo desespero, agora carregava uma paz inexplicável. O peso da esterilidade ainda estava ali, mas a promessa feita diante do Senhor a sustentava. Quando se juntou a Eucana e o restante da família para a refeição, Penina a ajudou com um olhar desconfiado. Estava acostumado a ver Ana cabisbaixa e silenciosa, mas agora havia algo novo nela. Penina, irônica. Ora, parece que alguém dormiu bem essa noite. Será que você descobriu um segredo para aceitar sua condição? Ana não respondeu. Apenas com dignidade, continuou sua refeição. Sua batalha naquele momento não era contra Penina, mas contra a incredulidade que tantas vezes sufocava sua fé. Depois de adorarem ao Senhor no templo, a família voltou para casa em Ramá. Os dias passaram e, como de costume, Eucana se deitou com Ana. Mas naquela noite algo estava diferente. Havia uma fé renovada em seu coração, a certeza de que Deus a havia ouvido. E então o impossível aconteceu. Meses depois, Ana descobre que seu corpo estava mudando. Uma suspeita cresceu dentro dela, acompanhada por uma mistura de esperança e medo. Quando teve certeza de que estava grávida, caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana sussurrando: Senhor, tu és fiel. Quando a barriga de Ana começou a crescer, a casa de Eucana se encheu de murmúrios. Até a mesma Penina, antes tão segura de sua posição, olhou Ana com um misto de surpresa e inquietação. Certa tarde, enquanto organizava algumas roupas, Penina se aproximou. Penina tentando esconder o desconforto. Então, parece que Deus finalmente te encontrou. Ana, com os olhos marejados, respondeu. Ana, sim, ele me ouviu. Penina desviou o olhar e saiu sem dizer mais nada. O tempo passou e o grande dia chegou. Apesar das dores insuportáveis, Ana deu à luz um menino. Quando o segurou nos braços pela primeira vez, percebi que todo o sofrimento era válido a pena. Ana, Samuel, porque do Senhor o pedi. Os anos se passaram e Ana cuidou de Samuel com todo amor e dedicação. Contudo, houve um voto que jamais poderia esquecer. Seu filho não pertence somente a ela, mas ao Senhor. Quando Samuel foi desmamado, Ana sabia que era hora de cumprir sua promessa. Mesmo com o coração apertado, só de pensar em deixá-lo no templo, ela não hesitou. Deus havia sido fiel a ela e agora era sua vez de ser fiel a Deus. Ana, olhando para Samuel: Meu filho, você foi um presente do Senhor. E agora, como prometi, eu o entrego de volta a ele. Eucana, vendo a firmeza de sua esposa, a apoiou. Dias depois, a família voltou para Siló, mas desta vez, Ana não voltaria para casa com Samuel. Enquanto caminhavam pelo templo, Eli os recebeu. O mesmo sacerdote que antes duvidava dela, agora veria o cumprimento da promessa de Deus. Ana, segurando a mão de Samuel: Meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Pelo menino eu orava e o Senhor me concedeu a petição que fiz. Agora eu o entrego ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim Samuel ficou no templo, crescendo sob a orientação de Eli, para um dia se tornar um dos maiores profetas de Israel. Ana voltou para casa com o coração apertado, mas em paz. Ela havia aprendido que Deus nunca se esquece daqueles que clamam a Ele. Ana sentiu o coração apertado enquanto caminhava pelos corredores do templo de Siló. Cada passo parecia pesar, pois ela sabia que, ao final daquele dia, voltaria para casa sem Samuel. O menino, ainda tão pequeno, segurava sua mão com confiança, sem compreender completamente o que estava para acontecer. Ele olhou ao redor, admirado com a grandiosidade do templo e o movimento dos sacerdotes. Eli os aguardava próximo ao altar.
O velho sacerdote observava a mulher que, anos antes, havia derramado sua alma diante do Senhor. Agora ela estava ali, cumprindo seu voto com uma firmeza admirável. Eli, você voltou. Ana assentiu, apertando um pouco mais a mão do filho. Ana, o Senhor foi fiel comigo. Eu clamei a ele e ele me respondeu. Agora, conforme prometi, trago meu filho para servir a Deus por todos os dias da sua vida. Eucana, que acompanhava tudo em silêncio, colocou a mão no ombro da esposa. Ele sabia o quanto aquele momento era difícil para ela, mas também sabia da força da fé que a movia. Samuel olhou de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Samuel, mamãe, eu vou ficar aqui. Ana se ajoelhou à altura do menino e segurou seu rosto com ternura. Ana, sim, meu filho, você precisa estar aqui para servir ao Senhor. Você foi um presente de Deus para mim, e agora estou devolvendo você a Ele. Os olhos curiosos de Samuel brilharam com uma mistura de surpresa e confiança. Samuel, Deus vai cuidar de mim? Ana espera, segurando as lágrimas. Ana, sempre. Ele te ama muito, Samuel. O menino assentiu, ainda tentando compreender, mas sem questionar. Havia nele uma inocência e uma fé simples, como se o próprio Deus já estivesse preparando seu coração para o futuro que o aguardava. Ana ficou ali mais um tempo, conversando com Samuel, ensinando-o a confiar no Senhor e encorajando-o para a jornada que começaria. E então chegou o momento de partir. A despedida foi silenciosa. Ana abraçou o filho com força, lutando para segurar as lágrimas. Eucana fez o mesmo, demonstrando seu apoio. Quando saiu do templo e começou a viagem de volta, Ana não conseguiu mais conter o que sentia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram de desespero, eram de entrega. Ela havia cumprido sua promessa e agora tudo estava nas mãos de Deus. Naquele dia, no meio da dor da separação, Ana tomou uma decisão. Ela não deixaria que essa tristeza roubasse sua alegria. Pelo contrário, ela exaltaria a fidelidade de Deus. E então, diante de todos, Ana declarou sua voz e entoou um cântico. Ana, o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Suas palavras eram um testemunho de sua fé inabalável. Mesmo tendo deixado seu filho no templo, Ana não perdeu sua esperança. Ela sabia que Deus não havia apenas cumprido a promessa, mas também cuidaria de Samuel. Nos anos seguintes, Ana e Eucana foram a Siló anualmente para oferecer sacrifícios e visitar Samuel. E a cada ano, Ana levava uma túnica nova, feita com amor pelas suas próprias mãos. Ela via o menino crescer, forte e sábio, encontrando favor diante de Deus e dos homens. E o Senhor, em sua infinita paciência, recompensou Ana por sua fidelidade. Eli abençoando Ana e Eucana. O Senhor te dê mais filhos no lugar deste que você entregou a ele. E Deus ouviu. Com o tempo, Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Sua casa, que antes era marcada pelo silêncio e pela dor da esterilidade, agora era cheia de risos e vida. Mas Samuel sempre teria um lugar especial em seu coração. E ele cresceu, firme na presença do Senhor, até se tornar um dos maiores profetas que Israel já conheceu. A história de Ana não é apenas sobre um milagre, é sobre fé inabalável, sobre entregar o que temos de mais precioso para Deus e confiar que Ele sempre faz o melhor. Quantas vezes seguramos nossos sonhos, nossos planos, com medo de soltá-los? Ana nos ensina que a entrega total a Deus nunca é em vão. Se você já sentiu que suas orações não foram ouvidas, lembre-se de Ana. Ela chorou, clamou, esperou e Deus respondeu. E você? Você está disposto a confiar nele mesmo quando tudo parece impossível? Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que mais você marcou. E se você gostou dessa história, assista agora. José, que foi traído, vendido e preso. Mas Deus o levou da prisão ao palácio de forma impressionante. Não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história inspirada.